O que eu acabei de falar, Tito, nós vamos meditar na palavra do Senhor, Tito, no capítulo 2, a partir do versículo 11, nós leremos até o versículo 14. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele escreveu o mesmo texto que ele falou a Efésios, usando outras palavras. Nós vamos ler o texto da palavra do Senhor, que se encontra em Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, a partir do versículo 11 até o versículo 14. Assim diz a palavra de Deus: porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus, do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Que o Senhor aplique a sua palavra lida em nossos corações. Oremos mais uma vez, meus queridos irmãos. Pai bendito, misericordioso, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Eis aqui, ó Pai, o teu servo, ouvido e boca. Fala, Senhor. E que os corações, ó Pai, dos ouvintes estejam atentos à tua voz. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, nós vamos falar de graça. No tema dessa mensagem, eu queria, a salvação é pela graça, mas seguir a Jesus vai custar tudo. Eu não preciso fazer absolutamente nada para alcançar a salvação, porque tudo aquilo que precisava ser feito, Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Mas seguir a Jesus vai custar tudo. O Senhor Jesus, na sua palavra, diz: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esta palavra nos traz no nosso coração e na nossa mente um certo temor. Como custar tudo aquilo que foi me dado de graça? É porque nós estávamos perdidos e fomos achados. Para que você foi salvo? A palavra de Deus diz que nós somos salvos para praticarmos boas obras. Mas eu queria discutir sobre graça com vocês hoje. Eu queria pensar com vocês, a princípio, graça. O que é graça? O que o apóstolo Paulo vai falar sobre graça? E eu quero pensar com os amados irmãos que a graça é o próprio Jesus, é, de fato, a manifestação viva da graça de Deus. Ele se manifesta gracioso, bondoso. Deus interveio no mundo para trazer salvação. Nós lemos isso porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio ao mundo para que a humanidade toda se achegue a Deus, possa ser salvo, possa ser liberto pela graça, independente da idade, independente do sexo, independente da condição social, independente da nacionalidade. Todos podem ser alcançados por esta graça que é infinita. O nosso Deus escolheu o povo para ser exclusivamente seu. O apóstolo Paulo escreve a Tito dizendo isso. Não fomos escolhidos por ser uma grande nação, nem por sermos pequenos demais. Não fomos escolhidos para ser melhores, mas o Senhor nos chamou para sermos povo exclusivamente seu, para a glória do seu nome. Você está aqui, meus amados irmãos, louve ao Senhor, porque você foi escolhido por Ele para ser exclusivo dEle. Isso foi de graça, pela graça, mas custou ao nosso Senhor um preço altíssimo. Eu costumo dizer que a cruz não foi o maior sacrifício de Jesus.
A cruz foi o ápice, a consumação do seu grande sacrifício, que sendo Deus se fez carne, habitou entre nós. Ele, tendo toda a glória e anjos como serviçais, ele escolheu se fazer pecado para que o meu pecado e o seu pecado fosse por ele perdoado. Estava sobre ele na cruz do Calvário todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões, todas as nossas dores, todas as nossas inquietudes, estava na cruz do Calvário, e Jesus suportou todas elas, e o pior de tudo, ele suportou a ira de Deus, que era para todos nós, para que pudéssemos ser salvos. A graça que não foi de graça. Nós não nos tornamos filhos de Deus pelos meios naturais. Por isso o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, a graça é o dom gratuito de Deus ao homem, no encontro em que a criatura é restaurada pelo seu Criador. Através da graça, Deus confere ao homem a participação divina, fazendo filho por adoção. Nós somos feitos filhos de Deus por sua maravilhosa graça. A graça é sempre a palavra-chave da salvação. Ela se manifesta em Jesus e a encontramos em todas as promessas de Deus, desde o começo da humanidade. Desde antes da fundação do mundo, a graça de Deus já previa. Ela vem desde o começo da humanidade também se revelando. Todas as bênçãos e todos os dons foram planejados para levar o homem ao arrependimento. Os pecadores não têm reivindicações nenhuma para fazer diante de Deus. Tem muita gente hoje que exige. Eu participei de um culto certa vez numa igreja desses camaradas que fazem muita festa em televisão aí. Eu fui convidado por alguém, fiquei constrangido, tive que ir, fui lá com ele. E eu me decepcionei certa vez porque ele falou: esse negócio de segundo a sua vontade é besteira. Porque se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Então ele é obrigado a cumprir. Aí eu falei: que besteira esse camarada acabou de falar. Nós, seres humanos, não temos absolutamente nada a reivindicar de Deus, senão o fogo do eterno, que é o que nós merecíamos. O nosso direito, meus amados irmãos, era morrer eternamente no inferno. Dura essa palavra, mas eu preciso dizer isso para vocês, porque hoje a gente está pregando, nossos arraiais, nossos púlpitos, têm pregado pouco sobre o inferno, mas ele existe. E ele está no final de uma vida sem Cristo. Nós precisamos pregar sobre o inferno, sobre arrependimento. Essa era a pregação de Jesus: arrependei-vos. A graça de Deus nos alcança, mas nos lembra os nossos pecados, nos mostra os nossos pecados e nos mostra a necessidade de nos arrependermos dele. Porque sem arrependimento não existe perdão dos pecados. O que Jesus nos fez, o que ele fez no caso desses que estão sendo salvos, é apenas o que ele agrada a fazer. É ele que é o dono da vida. É ele que determina. Não sou eu, não é você. A graça de Deus em Cristo não é meramente necessária, mas ela é a única e eficiente para a nossa salvação. Nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. A graça de Jesus é o único meio pelo qual nós podemos ser salvos, e ela é suficiente para salvar a qualquer pessoa. Ela nos salvou.
aqueles que verdadeiramente confessaram a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aqueles que foram alcançados pela voz poderosa do Espírito Santo, que se rendeu a Ele, que arrependeu-se dos seus pecados, esse foi alcançado pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça e somente por ela, através do sacrifício vicário de Jesus na cruz. De forma graciosa, Ele nos salvou e nos permitiu reconciliação com o nosso Criador. A graça de Deus, ela é salvadora. É a única que vai nos salvar, mas ela também santifica. A graça de Deus, além de nos salvar, nos libertar do pecado, ela nos ajuda a nos parecermos mais com o Senhor. A graça nos santifica. Aqueles que receberam a graça, elas agora são capazes de perceber que o pecado nos afasta de Deus. E o pecado produz isso na vida dos homens. Então, para que nós possamos, de fato, sermos acolhidos para o Senhor, nós precisamos nos libertar do nosso pecado. É a graça que nos faz isso. A graça também, meus amados irmãos, glorifica. E nós somos glorificados nos decretos e na mente de Deus. Portanto, somos, nosso tema, nós somos salvos pela graça, é justamente por isso. Esse favor imerecido para sermos santos, sermos puros, é o que diz a palavra de Deus. Nos livrarmos de toda a impiedade, sermos piedosos, que é justamente o contrário. A piedade, meus amados irmãos, diferente do que muitos pensam, o nosso português deturpa um pouco aquilo que verdadeiramente é o contrário. Piedade que deriva da palavra pio, que é o contrário de ímpio. Então, piedade é justamente o contrário de impiedade. Quando você é uma pessoa piedosa, é que você sente um desejo grande de se parecer mais com Jesus, de não praticar coisas que outrora você praticava, caminhando para a santificação. Isso que significa piedade, é você perceber que precisa ser puro, porque você está em busca ou adorar um Deus que é puro, santo, santo. A graça de Deus é quem age na vida do homem, provocando o entendimento de que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, nosso Senhor Jesus, torna-se Salvador das nossas vidas quando nós somos alcançados pela graça. Portanto, meus amados irmãos, nós vamos olhar para a graça de Deus e esta graça nos salva. Essa graça nos santifica, essa graça nos purifica. O versículo 11 do texto que nós lemos vai dizer: portanto, se a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens. No versículo 14 vai dizer: a qual si mesmo se deu por nós. A graça que é favor imerecido. Deus nos tornou-se homem em Cristo Jesus, tornando integralmente a sua natureza humana, conservando a sua plena divindade. O grande mistério da encarnação, meus amados irmãos, fez com que Deus se humanizasse, mas ao mesmo tempo não perdesse a sua divindade. Conversa a plena divindade, na verdade, né? A sua humanidade conversa de forma plena com a sua divindade. A graça de Deus se manifesta salvadora e ela vem em encontro a todos os homens de todas as classes de pessoas com diversas formas de vida. Deus não despreza ninguém. Deus, ele não despreza ninguém. Ele não faz acepção de pessoas. Todas as promessas de Deus e a sua obra salvadora, desde o começo, revelam a graça dele.
todas as bênçãos, todos os dons, tudo isso foi planejado para levar o homem ao arrependimento. A graça de Deus, ela é salvadora. A graça de Deus, ela santifica. A graça de Deus, ela glorifica. A vida, meus amados irmãos, que nós temos aqui, ela é passageira. E ela deve produzir frutos que se pareçam com Cristo Jesus. Para nós alcançarmos a graça de Deus salvadora, nós temos que nos entregar a Deus. É interessante, meus amados irmãos, que tudo isso Ele faz sem que eu precise fazer absolutamente nada, mas eu também preciso entender que eu preciso deixar que Ele faça tudo em nossas vidas. Muitas vezes nós queremos que Deus haja na nossa vida, mas nós não permitimos que Ele faça isso. Não permitimos que Ele faça isso. Nós não deixamos Deus trabalhar na nossa vida. A graça, Ele quer trabalhar, Ele fala, não tenha sobre ti nenhum cuidado. Deixa que Ele faça tudo. Aí alguém fala, pastor, eu preciso ficar no banco sentado? Não, você foi chamado para as boas obras. E quando você é alcançado pela graça de Deus, você vai produzir frutos que mostram que a graça de Deus está em você. Você vai passar a reproduzir frutos que Jesus lhe quer que faça. Isso não vai dizer que você vai ser santo porque você está fazendo essas obras. Você vai fazer essas obras porque você está sendo santificado pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que faz, é Ele que efetua. É Ele que vai nos glorificar. Aguardando, versículo 13 vai dizer, a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador. A graça de Deus nos educa, meus amados irmãos, para a fim de vivermos umas vidas consagradas nas suas mãos. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a expressão aguardar com paciência modifica o viver. É a bendita esperança que os crentes estão aguardando. Isso é a realização do nosso anelo mais ardente. Esta é a condição de quem espera, confiante de que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu em nós. Eu não vou exigir de Deus, eu vou esperar nele. A gloriosa presença de Deus, o nosso corpo glorificado, aqueles que já morreram com Cristo vão receber o corpo glorificado, vão ressurgir recebendo um corpo glorificado. Aqueles que permanecerem vivos terão os seus corpos glorificados, transformados para a glória de Deus, e nós estaremos com Ele. Isso é graça. Ele nos perdoa, nos salva, Ele nos santifica para vivermos com Ele eternamente. Mas enquanto esperamos, nós temos que demonstrar a mudança que a graça de Deus produz em nós. Me preocupa, meus amados irmãos, a qualidade dos crentes, aqueles que se dizem crentes no nosso tempo. Eu fico muito preocupado porque não produz mudança na sociedade. Os crentes deveriam, com o aumento da população de evangélicos, a sociedade deveria estar melhor. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. E se o sal for insípido, e se a luz não brilhar, para que servimos nós? Se não para ser pisado pelos homens. Meus queridos irmãos, muitos dos nossos arraiais têm sido motivo de chacota, porque dizem servir ao Deus com palavras, mas as suas atitudes não demonstram o arrependimento que a graça de Deus produz no coração. Não produz santidade. Se mistura a multidão, saindo das quatro paredes do templo, não faz diferença nenhuma. Não produz mudança, não dá sabor, não preserva, não ilumina, não indica o caminho. Para que servimos nós?
Se nós formos alcançados pela graça de Deus, meus amados irmãos, a graça produz arrependimento e salvação. A graça produz santidade. Se isso não é demonstrado nas nossas atitudes, é porque nós não fomos alcançados. Estar no templo não quer dizer que você faz parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo está no templo, mas nem todos que estão no templo verdadeiramente fazem parte do corpo de Cristo. Não foram alcançados da graça de Deus. Sabe por quê? Sabe qual é a grande alegria no seu coração? É porque quando você ouve da palavra do Senhor, o evangelho da salvação, que Cristo morreu, é através do ouvir que você é salvo, que você é levado ao arrependimento. Então, se você está aqui, mesmo que você ainda não foi alcançado, você pode ser alcançado, e isso pode acontecer agora, nesse exato momento. Se você ainda não produz frutos que glorifiquem a Deus, que mostrem que você verdadeiramente foi regenerado, nasceu de novo, teve a sua vida transformada, e está agora vivendo um processo de santificação, aguardando a gloriosa volta do Senhor Jesus, onde nós nos encontraremos com Ele nos ares e viveremos para Ele de forma gloriosa. Receberemos dele de presente um corpo glorificado, um corpo igual ao de Jesus. Se você ainda não tem essa certeza, se esse fogo que mexe com o seu coração quando você peca, lhe faz arrepender-se, a chorar pelos seus pecados, se você ainda não experimenta isso, porque aqueles que experimentam da graça de Deus não conseguem conviver com o pecado, a vida de pecado já não faz parte da sua vida mais, porque existe dentro do seu coração, Deus está habitando ali, e o Espírito Santo, que é a graça de Deus em nós, Ele vai nos purificar de todo pecado. Ele não pode conviver com o pecado. Então, se você não tem essa experiência ainda, você não foi alcançado pela graça, você não tem essa certeza, hoje é dia de salvação. Arrependam-se. Algumas pessoas podem dizer bem assim, mas aqui só tem crentes, pastor, só convertidos, batizados até muitos anos de batismo. Você pode ser batizado, você pode cantar, até pregar. Se você não foi alcançado pela graça de Deus, você ainda precisa encontrar-se com Jesus. Precisa ainda ouvir o Espírito Santo falar ao seu coração. Porque é impossível você ser alcançado pela graça de Deus e permanecer da mesma maneira que você vivia antes. É impossível, não apenas improvável, é impossível ter um encontro pessoal com Jesus e não mudar de vida. O apóstolo Paulo é testemunha viva disso. Ele teve um encontro pessoal com Jesus e a sua vida mudou completamente. Ele era perseguidor do evangelho. Quando ele encontrou-se com Jesus, caiu por terra e, arrependido, passou a ser perseguido por causa desse evangelho. Quando eu falei, meus amados irmãos, a salvação é pela graça, mas ela não é de graça. Foi pago um alto preço e você foi comprado com o sangue de Cristo Jesus para ser povo escolhido dele. Povo escolhido dele. Exclusivo. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou você é completamente dele, ou você não é dele. Ele não aceita 99,9%. Ah, só 0,1%. Eu posso dedicar a outra coisa. Não, ele só aceita exclusividade. É 100% ou nada. A salvação é pela graça. Mas aquele que segue a Jesus perde tudo para ganhar
tudo. Aquele que não morrer não pode viver. Para você viver para Cristo Jesus, você deve morrer para as paixões desse mundo, para as concupiscências desse mundo, para os prazeres que esse mundo produz. Porque o prazer que esse mundo produz é passageiro. Mas a graça de Deus nos dá o presente que é eterno, para a vida eterna, a salvação. Ele nos dá de presente uma pátria que é incorruptível, que os valores desse mundo não chegam nem perto, e todo o tesouro desta terra não pode comprar a sua salvação. Nós convocamos você agora a refletir acerca da sua própria vida. Você recebeu de presente a salvação. O que é que você tem feito para retribuir tão grande amor do Senhor? Você tem sido um fiel dispenseiro desta graça que você recebeu, para que outras pessoas também se acheguem ao Senhor através da sua vida? Essa igreja tem um propósito, né? Nós colocamos um alvo diante do Senhor. E o que é que você tem feito para que esse alvo tenha sido alcançado? Nós temos um alvo para que nós alcancemos o número de PGMs. Quantos são PGMs que nosso alvo? Alguém sabe? Alguém falou aí bem baixinho aí. 72. Você sabe o que significa o número 72, não? O número de bairros da nossa cidade. O número de bairros da nossa cidade. Já disse alguém que cada lar batista na cidade de Piraquara, um campo missionário, uma porta, uma agência missionária. Nós estamos, em nome de Jesus, com o propósito de abrir um PGM a cada bairro. Nós não sabemos quando nós vamos alcançar isso, mas se você nos ajudar, vai ser mais fácil. A graça de Deus que alcançou o seu coração e a sua mente precisa ser levada adiante. Porque aquele que foi alcançado pela graça de Deus, ele não consegue ficar com ela guardada no seu coração. Ele precisa produzir frutos, e que esses frutos permaneçam. Que esses frutos permaneçam. Meus queridos irmãos, aquele que não produz fruto, e quando eu falo de fruto, meus irmãos, eu não estou referindo que você tem que trazer pessoas à força para a igreja, mas a sua vida, aquilo que você diz ser, deve ser transmitido através das suas ações. Eu falei que é impossível a pessoa ser alcançada pela graça de Deus e continuar a mesma pessoa. Essa transformação que o Espírito Santo produz em nossas vidas, quando nós temos um encontro pessoal com Cristo, ela precisa ser vista nas nossas atitudes. Nas nossas atitudes. Jesus é enxergado em você lá fora, desprotegido das quatro paredes do templo. No seu trabalho, Jesus é visto em você. Na sua escola, Jesus é visto em você. Na sua casa, Jesus é visto em você. Quando ninguém mais vê, no lugar secreto, que só você sabe onde é, Jesus é visto em você quando ninguém está lhe vendo. O que é que você tem feito quando ninguém está lhe vendo, ninguém está enxergando? Jesus é visto em você. A graça é de graça. A graça produz salvação, produz santificação, produz glorificação. Isso tudo é de Deus. Mas se a graça produziu em mim salvação, santificação e glorificação,
eu preciso demonstrar isso com atitudes. Com atitudes que glorifiquem a Deus. Você que é comerciante, nas transações financeiras, nas suas transações comerciais, Cristo é visto nas suas atitudes. Aqueles que foram alcançados pela graça de Deus devem demonstrar Cristo em cada momento das nossas vidas. Será se você no seu comércio, no seu trabalho você tem sido um funcionário fiel ao seu patrão? A palavra de Deus diz que tudo que for colocado em nossas mãos a fazer, façamos como se fosse para o Senhor. E você com o patrão, a relação com o seu funcionário é de respeito. Será se você está glorificando a Deus através das suas atitudes como patrão? Meus queridos irmãos, não dá para ser de Jesus e viver como o mundo vive. Ou você age diferente, ou você não é de Jesus. Você pode até parecer, mas verdadeiramente não é. As suas atitudes vão falar muito mais alto do que o seu discurso. O grito das suas ações emudece o seu discurso. Mahatma Gandhi, hindu, não cristão, não conhecia Jesus. A graça de Cristo não chegou ao seu coração, mas ele conhecia Jesus de ouvir falar. Ele lia e já disse a alguém que o livro de cabeceira dele é o Novo Testamento. Ele tinha conhecimento de quem era Jesus. E certa vez ele disse: eu admiro o Cristo que os ingleses pregam. Não entendo o cristianismo que eles vivem. Quantas pessoas está dizendo para você hoje: eu admiro o Cristo que a Igreja Batista de Piraquara prega. Não compreendo o cristianismo que eles vivem. E como a experiência com Deus é individual, quantas pessoas está dizendo para você agora: eu admiro o Cristo, e aí ele vai dizer o seu nome, que você prega, mas eu não compreendo o cristianismo que você vive. A salvação é pela graça, mas aqueles que decidem servir a Jesus têm que entregar tudo. Perde tudo. Porque não dá para ganhar a salvação sem perder tudo que você tem. Porque nada que você tem é bom. Porque se você tem algo de bom, é porque o Espírito Santo de Deus colocou em você agora. A transformação é essa. Algumas pessoas dizem: mas fulano de tal é bonzinho. Não. A palavra de Deus é muito clara. Todos pecaram e afastados, destituídos estão da glória de Deus. E todos são chamados para o arrependimento. E quando se arrepende, aquilo que nós chamamos de conversão, aquilo que Jesus disse para o mestre da lei, o religioso: nascer de novo. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram
E eis que tudo, você precisa perder tudo. Porque você faz novo aquilo que não se quer mais. As coisas velhas já ficaram para trás. A salvação é pela graça. Mas aqueles que decidem seguir a Jesus têm que perder tudo por amor a Ele. Nada deve ser mais importante que Jesus. Nada, absolutamente nada, deve ser mais importante na vida do crente de que o nome do Senhor seja glorificado. Se eu entender essa verdade, meus amados irmãos, tudo o que eu fizer, tudo o que eu pensar, tudo o que eu falar, vai ser para a glória de Deus e para o louvor do seu nome, porque é tudo dele, porque ele comprou com alto preço. É para ele que eu devo viver. Se não for assim, não é. Que ele, por misericórdia e graça, nos abençoe. Vamos orar? O Ministério Louvor vai cantar mais uma música. Antes, nós vamos orar ao Senhor. Enquanto o Ministério Louvor se dirige aqui, eu gostaria que mais uma vez você inclinasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, pensasse em Jesus agora. Pensasse que você não merecia nada e Ele te deu tudo. Eu queria que você pensasse agora, Senhor, esvazia-se tudo aquilo que não é do Senhor, tira de mim. Vai removendo, Senhor, tudo aquilo que não é do Senhor. Eu quero ser renovado nesse momento. Aquilo que você que já foi alcançado pela graça de Cristo Jesus, olha ao Senhor. Senhor, completa a obra. Tira o restante, Senhor. Tira tudo. Encha-me com o teu Espírito. Que Ele seja aquele que guia totalmente a minha vida. Tira isso, Senhor. Faz nascer de novo em mim. Tira isso. Eu quero ser completamente teu, 100% teu, 100% para a tua glória. Ore assim. Entregue-se completamente ao Senhor e deixe o Espírito Santo dominar toda a sua mente e o seu coração. Deixe o Espírito Santo lhe guiar à estatura de varão perfeito, de varoa perfeita. Deixe o Espírito Santo falar fortemente ao seu coração. Ele vai sondar o seu coração e vai colocar na sua mente aquilo que você tem feito que não agrada ao Senhor. E esteja disposto a abrir o seu coração e dizer: Espírito Santo, tira tudo. Faça uma limpeza total. Faça uma faxina no meu coração, na minha mente, para que as minhas atitudes estejam em perfeita consonância com o meu discurso, e que as minhas atitudes e que o meu discurso seja para a glória do teu nome. Ore assim: Pai, eis a tua igreja, eis os teus filhos. Fala, Senhor, ao coração deles, que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa estar visitando cada coração agora, falando, ó Deus, fortemente aos seus ouvidos, para que eles possam ouvir a tua voz, dizendo: santifica, santifica, purifica, Senhor, traz cura, Deus, aos nossos corações doentes pelo pecado. Liberta, Senhor, aqueles que ainda não reconheceram a Ti como seu único e suficiente Salvador. Aqueles que não foram alcançados ainda pela Tua graça, que ela chegue agora, trazendo salvação, trazendo santidade, trazendo glorificação, trazendo transformação, vida nova, vida com Deus, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus.